Olá, bem-vindos a mais um podcast AgroConecta, que é uma ação do mestrado e doutorado em agronegócio sustentável, juntamente com os cursos de agronomia e de comunicação da Uniderp. Bom, a intenção do nosso AgroConecta é fazer um podcast tranquilo, com informações rápidas, diretas e acessível a todos. E hoje nós estamos trazendo no estúdio um parceiro conhecido de longa data, empresário, e trouxe um produto novo, relativamente novo, nossos amigos, nossos alunos poucos conhecem, e ele está trazendo condições da gente fazer avaliações no nosso mestrado, doutorado, iniciação científica, e ele vai falar um pouco desses produtos dele. Hoje nós vamos falar com o Ari. Bem-vindo, Ari. Seja bem-vindo ao podcast AgroConecta. Conta um pouquinho, Marcos, de você, Ari. O Ari é médico veterinário, mas ele tem mais coisas para contar para a gente. Bom, eu sou veterinário, entrei na UFMS em 1990, saí de lá em 94. De lá, fui para o Exército, lá em Castres, no Mato Grosso, passei um ano obrigatório lá, prestei um concurso público numa prefeitura de Rondonópolis, cumpri meu tempo para, vamos falar assim, para pagar meu ensino gratuito na UFMS e trabalhando com pequenos produtores rurais, e achei que estava na hora de bater asa. E eu me desliguei do concurso público e fui para a iniciativa privada. Gostava e sempre gostei de nutrição. Fui trabalhar com suplementação mineral numa empresa aqui do Mato Grosso do Sul, que já não existe mais. Depois fui contratado por uma multinacional francesa, que também já não está mais no mercado, já foi vendida, e atuei no Mato Grosso, Rondônia, Acre e aqui no Mato Grosso do Sul. E retornei aqui para o Mato Grosso do Sul, onde eu comecei, vamos falar assim, a minha carreira solo, no mercado de matérias-primas, né? Matéria-prima para quê? Para nutrição. De nutrição. Continuou na área da nutrição. Sempre nutrição. Fábricas de rações para bovinos. Atuei também um pouco para matérias-primas para suinocultura e avicultura. Mas o que me chama a atenção nessa trajetória, são 31 anos aí de formado. E dentro de toda essa trajetória comercial aí de 2005 até hoje, uma mensagem para quem está dentro da universidade: o relacionamento, o network, começa no dia que você pisa o pé dentro da faculdade. E no meu caso, a gente conhecia desde da pessoa que estava saindo da faculdade, e quando você estava no último ano, você conhecia os calouros. Então, eu tive um relacionamento de 10 anos, e isso eu fui colhendo, Marcos, eu fui colhendo o resultado comercial desse relacionamento dentro da faculdade. Então, você teve um público que consumiu os produtos que você estava fazendo? Consome ainda. É que consome? Consome ainda, por conta de relacionamento comercial, relacionamento interpessoal. Você falando isso me faz ver bem, depois, né, nós tivemos um problema antes e depois da pandemia, que a pandemia ela deixou a gente mais fechados nos nossos nichos, né? Então, nos congressos, a gente ia muito em congresso, não tinha dinheiro, mas a gente ficava um ano pagando passagem de avião, hotel, tudo para participar do congresso, que é onde tinha o network. Muitas ideias de projetos saíram com a pessoa que acabou de fazer uma palestra, você conversa com ela na hora do coquetel, pega telefone, nome e combina. Então vamos fazer um projeto de pesquisa envolvido com isso, do nosso meio, para você ter uma ideia. Não existe uma separação de meio, existe separação, talvez, de entrada e saída de fomento, porque o seu network fez com que você tivesse parceiros que são seus contatos comerciais. E na universidade não é diferente, que a gente faz os contatos de pesquisa, como é o que você tem hoje com a gente. E dentro da minha carreira comercial, aí, da minha empresa, primeiro, o nome da minha empresa é Aliança Tecnutri, uma aliança de pessoas, tá, com princípios cristãos. E essa aliança de pessoas, todas as parcerias que eu tive e tenho até hoje, foi por conta nenhuma de ir atrás, e sim de virem atrás de mim por conta de relacionamento.
Ah, Ari, conhece o fulano, conhece alguém que tem lá no Mato Grosso do Sul? Ah, conheço o Ari. E assim foi indo. Então a gente, hoje a gente até filtra essas parcerias comerciais por conta de capacidade de atendimento. Mas uma coisa que a gente prezou e preza, é uma empresa que traga... O que a gente vende, Marcos? Confiança e credibilidade. Você não vende um produto, né? Você vende um pacote. Não vende. O pacote de confiança e credibilidade. Por exemplo, a minha primeira parceria foi lá em 2005 com uma empresa francesa que vende Saccharomyces cerevisiae. Você faz cerveja? Saccharomyces é milenar o uso dele. Panificação, vinho, cerveja. Fala cerevisiae, né? Mas é isso que era importante. Etanol humano e tem a nutrição animal, tá? Essa indústria foi criada em 1872. Pasteur estava no meio dessa jogada, então. Foi funcionário dela. O fundador foi funcionário da Pasteur? Não, o Louis Pasteur, descobridor da pasteurização, foi funcionário desse grupo. Olha, então você não tem só um produto, você tem história. História. Para lançar um produto no mercado é 10, 15 anos de pesquisa atrás de colocar, ó, hoje está esse produto aqui. Então, isso traz confiança, credibilidade para você não colocar o seu nome técnico de qualquer jeito no mercado. Tá? E a outra parceria nossa foi, hoje, a gente tem a grata satisfação de... Eu sou o mais antigo representante dessa empresa, o Oceana Minerals. Ela extrai do mar, é uma planta isso aqui, era uma planta, tá? Não é coral, não é do reino animal, é do reino vegetal, isso aqui é uma planta. Essa pedra aqui que você está falando que é uma planta? É uma planta, é o esqueleto mineral de uma planta. Resumidamente, também os franceses descobriram isso no Mediterrâneo, na Bretanha, já tem um uso centenário disso. Nutrição vegetal primeiro, maior volume, nutrição animal, tratamento de água e ser humano. Então isso é uma rocha que eles tiram... Extrai do fundo do mar a parte morta, sempre a parte morta. Tá? Ele vai com o mergulhador com uma pá lá e vai furando? Não, vai um navio lá, draga isso por GPS, monitorado onde tem que coletar, todo monitorado por os órgãos ambientais. O que tem nele? Cálcio, magnésio, uma tabela periódica aí, eu falo isso, mas a literatura fala de 50 minerais em traços, uns 5% de aminoácidos e, no nosso caso, pouquíssima sílica, que seria areia. Uhum. Tá? E isso é utilizado nesses nichos aí. Então ele já era extraído e utilizado na Europa, e aí você... Descobriram na década de 60, Marco, que na costa brasileira é a maior reserva mundial. Mais que o Mediterrâneo. Caramba. Maior reserva mundial. Há uns anos atrás, fizeram um comentário que se dobrasse a venda para o mundo inteiro, ainda teria 700 anos de exploração. Rapaz, é muito. É muita coisa. E isso é a jazida da empresa. Ainda tem outras jazidas para serem exploradas. Então, como que é o nome dele? Lithotanium calcário. Então ele tem um nome, mas assim, lá tinha um nome comum? O pessoal chamava de alguma coisa? Porque alga marinha. Alga marinha concreto de... cálcio marinho, alga marinha. O nome científico. Lithotanium? Lithotanium calcarium. Olha que legal. Uma alga vermelha. Aí quando ela morre, ela fica branca. Uhum. Então, voltando aí em relação ao que a gente nessa questão de confiança, confiabilidade, a gente foi filtrando essas parcerias de produtos e quando isso, mesmo com o produto, know-how do produto, com a resposta do produto, você tem que tomar uma decisão se você segue ou não segue por estar alinhado ou não ao que você tem a capacidade de fazer. E eu já tive a situação de falar, obrigado, mas a parceria não vai ser boa nem para você nem para mim.
segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. E a amizade continua. Então, eu acho que é por aí. Sempre a parte, vamos falar assim, ética do a palavra processo. certa é essa. Ética vai na frente. Então fala um pouco mais disso. Então você é o representante mais antigo do Litotânio. Hoje, Litotânio. esse produto, ele, aqui no Mato Grosso do Sul, ele já teve um ensaio lá atrás, lá em 2005, mas ele parou-se a extração disso por questões documentais e retornou em 2009. E eu peguei um mercado que já estava latente, adormecido ali por falta de produto e voltei a trabalhar ele. Aí você falou, agora vou encaixar esse produto aonde? Onde que ele já tinha a fórmula pronta. É um produto que resolveu o problema de carinchada nos cavalos aqui no Mato Grosso do Sul. Que legal, Por cara. conta de quê? Qual que é o diferencial disso? Isso aqui, ele tem, na nutrição animal, ele tem 4 aplicações. A maior delas é como um tamponante ruminal. Ele neutraliza os ácidos e de uma forma contínua. Deixa mais neutro ali. No pH ideal do rumen ali, durante o dia inteiro, ele vai neutralizando, diferente do bicarbonato, que 8 minutos já não tem mais a reação. Além de tamponante, ela é alcalinizante. Então, o grande volume disso, a nível de Brasil, foi substituindo o bicarbonato de sódio, por uma questão até de custo. Sim. Tá? Mas o segundo a ação dele é a ação como cálcio. Aí vamos lá. Entrega cálcio, né? Onde que o cálcio age dentro do organismo? Tudo. Mas produção de carne, como calcificante. Então ossos, essa função no cavalo, tá? Na densidade óssea. Tem trabalho na Europa que o osso do camundongo ficou 11% mais pesado depois de 60 dias. Então, na década de 80, usava muito para jockey club, tanto na consolidação de fratura, quanto no trabalho muscular. Então, isso, momento, vou pegar uma parte aqui, um momento, porque nós temos vários públicos, né? Falar um pouco da cara inchada, só para o pessoal entender. A cara inchada, pessoal, é um nome técnico nosso, veterinário, chamado distrofia óssea. Ela pode ser por carência, né, de alimentação fraca em cálcio, ou por situações em que há um sequestro do cálcio no organismo. Por exemplo, cavalo comendo braquiária, cavalo comendo colonião. Ele tem cálcio, só que o cálcio é sequestrado pelos oxalatos. Isso. E aí você tem que dar uma formulação que neutraliza essa relação cálcio-oxalato para que sobre cálcio para o animal. Então, quando ele falou da cara inchada, que o animal vai ficando com a cara grande e pesada, porque vai saindo cálcio dos ossos e ela vai ficando fibrosa, né? Uma fibrina vai sendo colocada no lugar. Então, ele veio para resolver um problema que é sério, crônico. Sim. E você conseguiu trazer um produto que tem um custo-benefício legal para você conseguir jogar isso na nutrição dos animais. Sim. Aí outra função do cálcio aí, né, além da densidade óssea, no osso, na contração muscular, o cálcio entra também na produção de leite. E ele também entra em algumas reações enzimáticas. Esse último ponto aí ainda vai demandar bastante pesquisa. Eu acho que é aí que vai entrar uma futura parceria para a gente avançar mais, descobrir mais coisas que tem dentro disso daqui que entregue. Por exemplo, outra função, além dessas duas, a digestibilidade de nutrientes. Já tem trabalhos mostrando que tanto na nutrição vegetal, quanto na animal, quanto no tratamento de água, ele serve como um blend de minerais para as bactérias, crescimento bacteriano. Uma cultura para as bactérias. E na planta em volta da raiz. Tá? Todas as imagens que eu já vi, controle e sem nada e com produto, a raiz cresce mais. Na nutrição animal, tem alguns trabalhos que mostram aumento da população de bactérias fibrolíticas, bactérias que digerem proteína e digerem amido.
Então, é uma melhora a vertente, eficiência digestiva alimentar. do herbívoro, né? Ruminante ou equino. E o último ponto que ainda é pouco explorado é absorve a aflatoxina. Então ele é antitoxicante. É um absorvente de aflatoxina. Puxa vida, para alimentação de humanos, de animais, tá? Dentro desse panorama de aditivos, eu tive sempre o capricho de trabalhar com matérias-primas que são multifuncionais. Então, o produto acaba entregando vários benefícios. Você compra para uma função, mas ele entrega outros benefícios. É importante quem vai fazer a mistura, né? Vai fazer o sal mineral, categoria animal, vai fazer como nutracêutico. Vamos considerar assim. O nutracêutico chega desde os animais, como suplemento, né? Desde os animais até humanos. E também esse é um produto que você usa também para plantas. Para plantas. Ele é um adubo. Tá? Ele é classificado como fertilizante. Dentro do Ministério da Agricultura, ele também é classificado como fertilizante. Lembrando aqui, o Ari ele é parceiro nosso de pesquisa, e como que é importante o network, né, Ari? Eu e Ari, a gente sempre encontra em eventos por aí. Aí, o ano passado, a gente se encontrou num evento muito importante aqui do estado, que foi o Pantanal Tech. Aqui da UNA. Lá aqui da UNA. Ficamos conversando bastante tempo lá, e eu falei, não, vamos ter que estudar isso. Aí a gente direcionou aqui na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado em agronegócio sustentável, a gente não tem fronteiras. Eu sou o único veterinário no meio de agrônomos. Então, vocês vão fazer comida para meus animais. E aí eu quero participar da pesquisa. A gente teve aqui o professor Bono, as outras professoras, a professora Bianca, que você conheceu agora há pouco. E aí eu falei, Ari, vamos fazer um primeiro teste, a gente rápido, final de ano, a gente fez um teste que deu um dia de campo interno, né, Ari? E foi o Litotani que foi utilizado. E foi muito interessante. Eu conhecia o professor Bono através do Marcão e ele logo já fez um ensaio lá para dia de campo para os alunos. E os resultados, eles consolidam aí com os números que existem a nível de Brasil. Está dando repetibilidade. Sim, eu até coloquei, eu não comentei com você, mas eu coloquei o professor Bono num grupo de Litotânia a nível de Brasil. Legal, isso aí. É isso que a gente quer, network. E ele, então, falar assim, tá captando mais informações do produto e ajudar a desenvolver mais algumas coisas aí em parceria com outras pessoas que têm outras ideias, né? Enfim, mas voltando aqui na função cálcio, o que a gente tem de cálcio num suplemento, numa nutrição animal? Tem 2 produtos, fosfato bicálcio e o nosso calcário calcítico aqui do estado. É o famoso calcário, né? Que o pessoal chama de calcito, dolomita ou calcita. Isso. O que tem de diferente nisso? Biodisponibilidade. É um calcário mais fácil de ser absorvido. Então, as notícias, as informações que eu tive, por exemplo, o calcário calcítico, ele vai ter uma biodisponibilidade aí de 24%, 25%, o fosfato 50%, 55%. Isso aqui é 96%, 98%. Então ele tem uma capacidade de absorção enorme, enorme. Então você tem economia no uso. E aí eu fui para a revisão bibliográfica. 30 anos de formado e você não para de estudar. Isso, nunca. Não para de estudar. Acho que nem morrendo você para. Então eu fui lá e na minha cabeça ali a absorção do cálcio era só aquela dependente de vitamina D, sol e tal. Não. Tem uma grande parte que a absorção dela é via passiva. E essa via passiva ela é pela solubilidade. Aí é que entra o resultado do produto. E isso aí você está falando de forma geral, mas para a planta a mesma coisa? A mesma coisa, porque de planta para planta, a planta absorve os minerais que estão aqui. Ela nutre as bactérias que estão em volta da raiz. Ela pega, faz a... E ela corrige o pH do solo. Corrige, não é minha praia, mas a CTC lá, ela faz a neutralização dos ácidos ali. Geralmente alumínio.
favorece a planta absorver mais fósforos, que está parcialmente indisponível ali. Melhora a interação planta-solo, solo-mineral, Justamente. elementos. Então, são essas aí as aplicações dele. E aí, Marcos, vou falar do outro produto, porque são duas... São coisas frentes de estudo que a gente são dois produtos, eu acho que a gente está com as ideias aqui para melhorar o que o pecuarista do estado precisa. Só para te falar, eu acho que a gente teve uma discussão, não sei se ela avançou, fazer um desafio, né? Que você já fez, mas a gente ter publicação com isso, colocar, estudar um solo, entrar como controle calcário e o litotânio, né? E acompanhar, porque geralmente calcário você entra uns 2 meses antes do plantio. Eu vou colocar, voltando na nutrição animal, isso aqui ainda. Nós entramos numa fase do ciclo pecuário onde o bezerro está sendo valorizado. Uhum. A fase do ciclo, né? Eu estava conversando na semana passada com um amigo e colega, o Heitorzinho, e ele puxou os números do estado em relação ao Pantanal. Continua sendo uma área de produção de bezerros. Sim. E o que precisa lá? Tecnologia. Melhorar a produção. Tá? Uma das ferramentas para melhorar a produção, isso aqui pode auxiliar. Sim, uma das coisas dentro das ferramentas. Isso aí. Qual que é um dos gargalos de produção? É quantidade de bezerros e peso do bezerro. Uhum. Se nós temos aqui um cálcio de alta biodisponibilidade, nós temos pesquisas, tanto com vacas de lactação de altíssima produção, de 40, 45 litros, quanto temos vacas de 15 padrão. Litros de leite, vacas vaca boiadeirinha. Não, vaca de leiteria. Vaca de leite, né? Leite. De 15, 20 litros de leite. Provando que aumenta a produção de leite e aumenta a gordura no leite. Deve melhorar as características físicas do leite, físico-químicas. Então, o nosso desafio, e já tem N empresas de nutrição aqui do estado, Mato Grosso, e a nível nacional também, que utilizam isso no sal mineral. Uhum. Nós temos no sal mineral lá o fosfato e o calcário, o calcídico. O nosso desafio é colocar isso no sal mineral para que a vaca Nelore aumente a produção de leite e desmame um bezerro mais pesado. Consequentemente, o bezerro tem mais leite. Mais pesado. Isso. Você já fez um estudo em vaca de leite, vamos transportar para vaca de corte. Então, olha, é um caminho. Eu sou o mais antigo representante dessa empresa no Brasil. E eu sou um visionário com isso daqui. Eu vejo todas as aplicações disso, onde ele possa. E isso resolve, ajuda, pode resolver alguns problemas até econômicos do fazendeiro. Aumentar a receita dele, colocando um produto. Sim, tem o Sérgio Prediger esteve aqui com a gente e falou, cara, muita coisa que tem dentro da fazenda você pode arrumar só mudando manejo. Sim. Isso é um manejo nutricional. Sim. Né? Manejo nutricional. Você altera, você aumenta o desfrute. Só mudando manejo. Uma conta que nós fizemos um retorno de... O cara vai investir 2 partes disso aqui, vai retornar 10, 15, dependendo do nível de tecnologia. De manejo e tudo. Se tiver um nível muito baixo, ele muda muita coisa rapidamente. Sim, só com isso. Só que ele precisa ter uma estrutura. Não é uma tecnologia para todo mundo. Isso aqui é aquela quebra de paradigma. Gente, a gente estava fazendo assim, agora vamos fazer desse jeito. Mas cada um tem que saber o que está fazendo, não adianta nada, né? Mas igual foi o início da suplementação mineral, que ninguém aceitava. Início da suplementação com sal proteinado. Uhum. Não se colocou dinheiro na frente? Sim.
É criação de novos produtos. E aí isso que é importante. E aí a gente que é uma grande importância dada também pela CAPES, CNPq, pelos norteamentos para onde que vai a pós-graduação. Então, cada vez mais se fala da integração empresa-escola. Então, o nosso é um mestrado e doutorado profissional. Quer dizer isso? Eu vou dar uma profissão para a pessoa? Não. Esse é o erro. As pessoas acham que é profissionalizante, não é? Eu atendo as pessoas, nós, né, o programa de pós-graduação, ele atende aquelas pessoas que já estão trabalhando nas indústrias e ele quer resolver uma situação dentro da indústria, mas ele não consegue fazer lá porque a proposta é comercial. Onde que ele pode fazer a proposta de experimentação? Com a universidade. E o que você está falando é exatamente o desafio que a gente tem. Traga alguma coisa, vamos criar um produto, vamos analisar melhor um produto, vamos mudar a formulação dele, vamos saber como utilizá-lo melhor. Né? E aí, vamos lá, nós temos aí alguns minutinhos. Fala aí uns 2 minutinhos do que você estava falando do outro produto, porque o Litotani já chamou a atenção grande e eu gostei muito. Outro desafio para a pecuária sumatogrossense e nacional. A gente tem uma situação, vamos falar aí de sanidade, diarreia neonatal. Tá? Então, essa outra empresa francesa de Saccharomyces cerevisiae, ela tem pesquisas. O Saccharomyces, ele entra como um promotor de eficiência alimentar, substituindo as moléculas... Prebiótico ou probiótico? Probiótico, né? Tá? Ele entra aí substituindo as moléculas químicas promotor de eficiência alimentar, monenzina, flavomicina, vigenamicina da vida. Eu não digo nem química, mas farmacológicas, né? Isto. Da indústria farmacêutica. Que são proibidas até, estão sendo proibidas. Né? Mas a pressão eu acho que ainda vai demorar um tanto, mas... É a tendência, né? É uma tendência. Além disso, ele tem uma outra função, que é o probiótico, que ele... Quem nunca comprou lá na farmácia uma levedura para controle de flora intestinal da criança ou até mesmo do adulto? Esse produto faz a mesma coisa nos animais, em todas as espécies animais, desde a ave até o ruminante. Faz isso também. Ele agrega ali as bactérias patogênicas que leva para fora. Só que nós temos aí uma janela onde o bezerro não come. Ele não vai lamber o sal, a ração. É a mãe que come. É a mãe que dá a comida para ele. Já apareceu o problema na primeira semana, primeira quinzena, segunda ele só quinzena. Só está mamando, né? Só está mamando. E o peão tem que descer e tratar antibiótico ali, ou uma pasta entérica. Tirar do pé da mãe, ele vai passar fome. Tudo. Qual a estratégia nutricional disso? Essa empresa, esse grupo francês, eles pesquisaram que a levedura, o Saccharomyces cerevisiae, ele aumenta a imunidade do animal. Então, e eles observaram que o colostro da mãe passa essa imunidade. Excelente. E uma parcela dessas vacas, ela tem uma quantidade de colostro aquém da necessidade para proteger o bezerro. Então, a estratégia é voltar lá na formação do colostro. 3, 4 semanas antes do parto, você começa a fornecer com a intenção de melhorar todo a imunidade pós-natal. A imunidade via colostro. E esse bezerro, ele mama o colostro e fica protegido. Até ele produzir o próprio anticorpo. Então, excelente. A gente tem N produtos lá na aliança, só que, vamos falar assim, produtos que entregam um resultado econômico, tira uma dor. Qual que é a dor? Meus bezerros não estavam bem pesados esse ano. Morreu muito bezerro por conta de diarreia. Isso aí. Mas você vê que a gente, quando fala de fornecimento de produtos, a gente fala para que ele está sendo produzido? Para atender um objetivo, produção. E aí eu quero que... É um desafio aqui. Nós temos uma parte nossa que chama mitos ou verdades. E tudo isso que você faz, ele está levando a aumento de produção. Mas muita gente fala, mas isso é para o grande produtor. Isso é para o grande produtor. Então o desafio, pequenas propriedades são improdutivas? Não. Um reflexo disso, há alguns anos, Marcão, eu
eu apostei, eu enxerguei a mesma situação que a avicultura de corte chegou primeiro, depois foi a suinocultura, e hoje, depois foi a bovinocultura de corte nos grandes confinadores. O que esse povo fez? Começou a fazer dentro da fazenda. Porque antes era tudo vendido, produto acabado, tudo vendido. E hoje, eu enxerguei, alguns anos atrás, eu enxerguei que esse mercado do pequeno e do médio, eles iam fazer o produto deles. Por uma questão de economia, primeiramente, e para eles ter a liberdade de trabalhar com o que eles acham, o que foi recomendado para eles, para melhorar o desempenho deles. E esse final de semana, eu vi, quando você me convidou, eu fiquei, putz, mas qual que vai ser o mito que eu vou... E esse final de semana eu fui na fazenda de um amigo. Amigo seu também, o Chico. O Alexandre Brandão, formou comigo. Fomos alunos dos pais dele. Um abraço, professora Vânia e professor Paulo. Se ouvirem, se nos ouvirem. O Chico está lá em Dourados e ele tem a propriedade dele em pastagem, 120 hectares e 818 cabeças dentro desses 120 hectares. Cabeça de quê? De galinha? Bovinos. Ah, é bovino! O Chico, ele produz lá gado, ele produz touro comercial para venda. Um trabalho de genética de 30 anos. Então, ele cria, recria e vende os touros dentro desses 120 hectares. E é aberto para visitas. Quem se interessar, vamos falar entra em contato aí que a gente passa o contato do Chico para você. Ele gosta de receber visita. Falar para o Márcio. Márcio, coloca o meu telefone aqui na hora da edição aqui para o pessoal saber, né? Já que você está falando que vai entrar em contato, aí entra em contato comigo, eu passo disparo para você, disparo para o Chico. Então... Esse é um mito que propriedade pequena e média é improdutiva. Ou seja, trabalho, você tem que saber fazer um trabalho. Muitos familiares aí falam, eu não vou tocar a minha fazenda. Faz aí 825 dividido por 120. Dá 6,8 então, cabeças quer dizer, por hectare. 6,8 cabeças de um animal que pesa em torno de 500, 600, 700 Não, entre quilos mamando e caducando. Entre 450 quilos, animal, você tem 6,8 cabeças em um hectare. Qual que é a regra básica? Aqui no Cerrado, 1 para 1. Isso. Pantanal, 5 hectares 0,25 e uma cabeça. 1. Né? Tem lugar no Pantanal que você tem, por isso que são muito extensas, né? Isso. Você tem várias dificuldades, a gente tem que saber trabalhar com o Pantanal por causa da seca, que é muito mais tempo de seca do que chuva, mas mesmo lá, a gente tem que entender como trabalhar e usar a cabeça para funcionar. Então, 6,8 cabeças por hectare. É tecnologia e... vontade de trabalhar. E trabalho. 10% novidade igual você está trazendo. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Excelente. Ari, você viu, né? Já deu meia hora, Ari. Já foi? A gente não consegue falar tudo, mas eu quero agradecer muito você ter tido o seu tempo, sair da sua empresa para poder estar tendo esse bate-papo com a gente e mostrar toda essa importância que você traz lá dessa trajetória. Eu falo para meus alunos, você formar de veterinário não quer dizer obrigatoriamente você vai trabalhar como veterinário a vida inteira. Você indo para o empreendedorismo, né, você usa todo o conhecimento adquirido e traz uma solução no produto. Eu quero te dar os parabéns por isso e agradecer você ter estado esse tempo aqui com a gente. Obrigado. Valeu, Ari. Obrigado, cara. Forte abraço.